prazer em ser ansioso. Se você tem prazer, você é um extraterrestre, um alienígena, veio de outro planeta. Porque se você é como eu e vez ou outra é assaltado pela ansiedade, você não gosta de ser ansioso. Isso é ruim, isso nos consome. E a ansiedade não ajuda em nada. E quando o assunto é resolver os problemas que nos afligem, a ansiedade não ajuda. Ficar pensando nos sis da vida não move nada em relação ao futuro. Pelo contrário, começa a atrapalhar o nosso presente. Se nós estamos ansiosos, se nós passamos muito tempo pensando nos problemas de amanhã, que estão longe, ainda estão amanhã, estão para vir, nós muitas vezes acabamos deixando de encarar os problemas de hoje, que estão aqui na nossa frente. E porque a cabeça está lá, esquecemos aquilo que está aqui. Alguns exemplos. Você pode estar sofrendo pela possibilidade do seu filho ficar doente amanhã ou no futuro, mas isso não vai fazer o jantar dele hoje. A sua preocupação por amanhã não resolve o dia de hoje. Você pode estar com a cabeça cheia por medo de perder o emprego amanhã, mas isso não vai te ajudar em nada em cumprir as tuas tarefas que o patrão deu para você realizar hoje. Então, a ansiedade, a preocupação quanto ao futuro não te faz vencer o presente. Por isso que Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Na verdade, se você tem lidado com a ansiedade, pensa um pouquinho sobre isso. Por que você está ansioso? Que motivos você tem para estar ansioso? Alguma vez na vida Deus te abandonou? Olha para a tua história, olha para o teu passado. É possível que Deus não tenha te dado aquilo que você queria, mas com certeza Deus nunca te desamparou. Deus sempre esteve no controle da sua vida. Não há um só centímetro quadrado em toda a criação em que Deus não esteja presente. O futuro é o futuro de Deus, é o lugar onde Deus já está. Deus não vai ser pego de surpresa. Não há motivo para vivermos ansiosos. Mas aí você vai concordar comigo que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda somos assaltados pela ansiedade. Vira e mexe, nós temos crises de preocupações. E como nós devemos lidar com isso? Bom, aqui está a primeira ordem: decida. Decida não viver ansioso. Mas aí você pode dizer para mim: tá, mas não dá. Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o quanto é difícil para mim não viver ansioso é impossível. Tá, você pode até usar esse argumento, mas se você está dizendo que é impossível para você, então você está afirmando que Deus te deu uma ordem impossível de ser obedecida. Porque há uma ordem no seu texto: não andeis ansiosos. Se é impossível, e se eu sou vulnerável à ansiedade, se eu não controlo isso, então Deus está sendo cruel comigo, me dizendo para fazer uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Pelo poder do Espírito, sim, é claro que esse texto pode ser obedecido, quanto qualquer outro texto. Senão Deus nunca ia mandar que fizéssemos. Agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não vou viver ansioso? Bom, a gente já vai ver no próximo ponto, na próxima ordem, mas por enquanto, aqui está o primeiro passo. Você, para não viver ansioso, precisa decidir não viver mais ansioso. Envolve uma decisão. A ansiedade é algo que nós podemos e devemos evitar. Então, se nós cultivamos uma vida ansiosa, nós estamos fazendo mal para nós mesmos, estamos fazendo mal para os outros ao nosso redor. E se mesmo depois de entendermos o que esse texto está dizendo, nós não fizermos nada contra a nossa ansiedade, se ela não estiver na nossa lista de prioridades, para que combatamos a ansiedade, então nós estaremos em desobediência ao Senhor, porque o Senhor está dizendo: não viva ansioso. Quando nós vivemos ansiosos, nós estamos pregando para o mundo que nós não podemos confiar em Deus quanto ao futuro. Cristãos ansiosos são publicidade ruim sobre Deus. Portanto, querido, decida nessa noite não viver ansioso. Decidiu? Sim ou não? Decida. Ok, uma vez que você decidiu, então vamos descobrir como nós podemos fazer isso na prática. Não andar ansioso não vem de graça. É noite de ação de graças. Mas não andar ansioso não vem de graça. Vai exigir trabalho, vai exigir derramamento de suor da sua fé. Está disposto? Como tudo que vale a pena na vida, não andar ansioso custa um preço.
E o preço está na segunda ordem. A segunda ordem ainda está no versículo 6. Aprenda a orar a Deus. Primeiro, decida não andar ansioso. A segunda ordem, aprenda a orar a Deus. Se você reparar no versículo 6, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas, pelo contrário, porém, ao invés disso, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos ou súplicas de vocês. Percebe aqui o que isso significa? É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, sabe todas aquelas coisas que têm tirado o seu sono? Sabe todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, os seus medos, os seus temores quanto ao futuro? Sabe todos esses e se da sua vida que estão tirando a tua paz, que estão roubando a tua paz? Então, pegue todas essas coisas e coloque elas diante de Deus. Apresente a Deus uma a uma, em forma de petições, em forma de pedidos. Em outras palavras, ao invés de ficar se consumindo quanto a essas coisas, apresente-as a Deus, pedindo ajuda de Deus em todas essas coisas. Aliás, aqui está a chave contra a ansiedade. A chave contra a ansiedade está em informar a Deus a respeito de cada uma das nossas preocupações. Mas aí você pode pensar, poxa, mas Deus já sabe. Deus conhece a palavra mesmo antes de sair da minha boca, diz o Salmo 139. Deus já sabe todas as minhas ansiedades. Sim, Deus sabe, com certeza, mas Ele está dizendo para você informar, para que você verbalize isso. É o que Paulo está dizendo, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas súplicas e petições. Por que nós deveríamos informar a Deus em oração, sendo que Ele já sabe aquilo que está no meu coração? Bom, porque se a ansiedade, em resumo, é a falta de confiança em Deus, quando eu oro a Deus, quando eu coloco diante de Deus o que me tira a paz, eu estou lutando contra a ansiedade. O simples fato de estar orando já é uma luta contra a ansiedade. Quando eu estou informando a Deus os meus temores, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, olha, mesmo ansioso, eu decido abandonar a falta de confiança em Deus. Nessa oração que eu estou fazendo ao Senhor, Pai, eu estou deixando claro que no meu coração eu confio no Senhor, mesmo ansioso. Eu tanto confio que eu estou pedindo a sua ajuda quanto a esses assuntos, porque só o Senhor pode resolver esses assuntos. E como nós informamos a Deus sobre as nossas preocupações, as nossas ansiedades? Segundo o texto, o apóstolo Paulo diz, pela oração e pela súplica. Você vai apresentar para Deus as suas ansiedades com todo tipo de oração. Você implora, Senhor, o Senhor sabe dessas coisas, estão diante do Senhor, repetidamente. Toda vez que você se lembra dessas coisas, você coloca diante de Deus em oração, mas há um elemento essencial nessas orações, que está no final do versículo 6, você reparou, o texto termina dizendo, faça tudo isso com ações de graças, com gratidão. Ações de graças são expressões de gratidão, são palavras, são gestos, práticas, que demonstram que você tem um coração grato a Deus. Isso significa que o antídoto contra a ansiedade é a oração. O antídoto contra a ansiedade é a oração, mas não é qualquer oração, é a oração que pede a Deus, por cada um dos motivos que nos tiram a paz. Um a um, você vai depositando diante do Senhor, orando, pedindo, apresentando os seus temores, os seus anseios, dando detalhes de cada um deles. Mas não é só pedir. De acordo com esse texto, cada pedido de socorro deve vir regado de gratidão. Mas gratidão pelo quê? Se é uma ansiedade, se é uma preocupação, pelo que eu vou agradecer? Bom, primeiro você pode agradecer, porque Deus está te ouvindo. Você não é como o pagão, você não é como o descrente que não tem a quem clamar. Nesse tempo de Thanksgiving, de ações de graças, eu vi um post no Instagram muito interessante. O autor Tim Keller diz assim: uma das coisas mais terríveis na vida deve ser para um ateu sentir gratidão no coração, mas não ter a quem agradecer. Vai agradecer a quem se ele não acredita em Deus?
É impressionante ver uma pessoa que não acredita em Deus grata. Grata a quem? Mas você tem a quem agradecer. Enquanto você ora, você pode agradecer: Deus, o Senhor me ouve. Eu posso agradecer ao Senhor, porque só o Senhor pode resolver isso, então eu estou colocando diante do Senhor. E eu posso agradecer ao Senhor, porque o Senhor nunca me abandonou na minha vida, mesmo quando eu nem sequer orei pedindo ajuda, o Senhor estava lá. O Senhor me susteve, o Senhor me visitou, o Senhor me preservou. Irmãos, você vai concordar comigo que esse tipo de oração custa caro, exige disciplina. A oração contra a ansiedade é trabalhosa. E se você não orar dessa forma, disciplinado, você nunca vai se livrar desse pecado. Nós precisamos responder. Se nós temos lutado há tempos com uma questão difícil, isso tem nos deixado ansiosos, qual foi a última vez que você orou explicitamente sobre esses assuntos? Qual foi a última vez que você detalhou as suas ansiedades diante de Deus, as coisas que te perturbam, as coisas que te preocupam, que te aborrecem? Diante desse texto que nós estamos lendo, podemos perceber que a batalha contra a ansiedade não está na luta contra a ansiedade, mas a batalha contra a ansiedade está em uma desistência de lutar contra Deus. É uma desistência de achar que você pode resolver os problemas sem a ajuda de Deus. Deus quer que você peça, mesmo que Ele já saiba. E se você não fizer isso, você nunca vai vencer a ansiedade. A oração te quebra. Ansioso e em oração, você é quebrado ao meio, você é humilhado diante de Deus. É como se na oração Deus nos colocasse no lugar de onde nunca deveríamos sair. De joelhos, impotentes, sem capacidade nenhuma de resolver os problemas de amanhã, mas totalmente dependente de Deus, totalmente confiante em Deus. Mas Deus quer que você peça e ao mesmo tempo seja grato. Você não pede ajuda de Deus como se fosse algo em troca, para receber algo em troca, ou como se você merecesse ajuda. Você pede a Deus se lembrando de que Deus já te ajudou no passado. Você pede agradecendo. Isso te mostra e te ajuda a lembrar de que aquele problema que você está vivendo, ele não é tão grave a ponto de que Deus não tenha poder para resolvê-lo. Então, quando nós estamos orando, colocando diante de Deus as nossas ansiedades e ao mesmo tempo agradecendo, nós vamos lembrando: poxa vida, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, realmente Deus tem poder para resolver isso. Por que eu estou tão ansioso assim? Porque está abatida a minha alma. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, Senhor meu auxílio. Portanto, o modo de não andar ansioso por nada é orar sobre tudo. Orar sobre tudo. A luta contra a ansiedade é o ataque. Não um ataque aos nossos problemas, ou quem está provocando os nossos problemas, mas é um ataque contra o nosso pecado de desconfiança em Deus. É uma luta travada de joelhos, é uma luta combatida no território da oração. Isso vai exigir trabalho, como eu disse, vai exigir esforço. Você primeiro precisa decidir não viver ansioso. E uma vez que você decidiu não viver ansioso, você começa a dobrar mais os seus joelhos. Você precisa colocar diante de Deus esses motivos. Você precisa pedir socorro de Deus, mas também precisa ser grato por tudo que Ele já tem feito por você. E qual vai ser o resultado de tanto esforço? Talvez você esteja pensando aqui: bom, os meus problemas vão ser resolvidos da noite para o dia, eu espero, porque eu estou fazendo o que Deus manda. Eu não quero ficar ansioso e estou colocando diante dele em oração. Então, o meu filho nunca mais vai ficar doente. Eu não vou perder o meu emprego. As coisas vão bem e não vão dar mais errado na minha vida. Bom, você está numa igreja batista. Tem igreja que eles falam isso, mas aqui a gente estuda a Bíblia, né, Alexandre? Não é isso que Deus diz. Acompanhe comigo a promessa que o texto oferece no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui está a promessa. Decida não andar ansioso, aprenda a orar a Deus, e a promessa é: Deus lhe dará a sua paz.
Deus lhe dará a sua paz. A paz de Deus guardará o nosso coração e os nossos pensamentos ou a nossa mente em Cristo Jesus. Perceba que paz é esta. É uma paz que excede, ultrapassa todo o entendimento. Ou seja, é um estado de tranquilidade que supera toda a explicação desse mundo. O texto diz que não é a paz que o mundo pode nos dar. O texto diz que é a paz que só Deus pode dar. Porque Paulo não diz, olha, e a paz do mundo guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo. Não, ele diz, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você não vai encontrar esse tipo de paz que Paulo está falando aqui em livros de autoajuda, nos coachings da vida. Você não vai encontrar esse tipo de paz em sessões com psicólogos e remédios psicotrópicos. Você não vai encontrar esse tipo de paz em uma garrafa de álcool. Você não vai encontrar esse tipo de paz em um cigarro de maconha ou nas drogas. Você não vai encontrar esse tipo de paz numa noite sem limites nas baladas da vida. Você não vai encontrar esse tipo de paz se você fugir de onde você mora, se você abandonar a sua família, se você for para outra cidade, começar uma nova família, ter um novo emprego, recomeçar todas as coisas. Não é nessas coisas que esse tipo de paz, que você vai encontrar esse tipo de paz. Paulo está dizendo que esse tipo de paz tem a origem apenas em uma pessoa, a paz de Deus. A origem dessa paz é em Deus. Só Deus pode nos dar essa paz. E ninguém consegue explicar essa paz, ninguém consegue compreender essa paz. É uma paz que mesmo que os problemas continuem, você não vai perdê-la. Mas qual é o objetivo dessa paz? Simplesmente dar alívio. Até que enfim. Alívio das preocupações, ela vai resolver os meus problemas, essa paz vai pagar as contas de amanhã. Não, o texto está dizendo que essa paz, a paz de Deus, irá guardar os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A ideia dessa palavrinha guardar é aprisionar alguém, amarrar alguém a algo. Então, nesse caso, o que Paulo está dizendo aqui é que a paz de Deus, a paz que Deus dá quando nós oramos, colocando diante dele as nossas ansiedades, a paz que Deus dá aprisiona o nosso coração a Jesus. A paz que excede todo o entendimento, cativa, prende, amarra aquilo que nós somos por dentro a Cristo. O nosso coração e a nossa mente se tornam prisioneiros de Cristo. E sabe o que isso significa? Significa que o que nós mais precisamos em momentos de ansiedade nas nossas vidas é termos os nossos olhos fixos em Cristo e não nos problemas. É o que nós mais precisamos. Essa é a solução contra as ansiedades. Mas você vai concordar comigo que mesmo sabendo disso, nós não conseguimos praticar isso. Muitas vezes Jesus é a última pessoa em que nós pensamos quando estamos diante das aflições e das angústias e das ansiedades da vida. Nós pensamos que a solução vai estar em trabalhar mais. Para resolver esse problema eu preciso trabalhar mais. Ou muitas vezes nós pensamos que para resolver a nossa ansiedade nós precisamos dormir menos. Se eu dormir menos eu tenho mais tempo para tratar dessas questões da minha vida. Ou pensamos que a solução está em buscar ajuda de um amigo, aquela pessoa em especial vai poder me ajudar. Ou procurar um médico, ou buscar um advogado, ou pagar por mais sessões com terapeuta. Enfim, nós achamos e nós buscamos socorro nas pessoas, e quando todos falham, talvez, e olhe lá, aí nós olhamos para Jesus, e aí nós buscamos socorro em Jesus. Mas o que nós mais precisamos em momentos assim, não é da ajuda que pessoas podem nos dar, se bem que elas são muito bem-vindas em muitos momentos, mas o que nós mais precisamos em momentos assim, mesmo que os problemas não passem, é manter os olhos fixos em Jesus. E lógico, nós só vamos ficar presos a Jesus em momentos difíceis se a paz de Deus estiver em nós. E nós só teremos essa paz se nós orarmos a Deus por causa das nossas ansiedades, se colocarmos diante dele em oração cada preocupação que temos. Então a solução para a ansiedade não está na resolução do problema. Muitas vezes o problema vai continuar lá. Muitas vezes a incerteza continuará lá. A doença continuará lá. A dor continuará lá. Mas a ansiedade, a solução para ela está na paz que vem de Deus, em meio ao problema.
em meio ao problema. No final das contas, a nossa maior luta não está naquilo que nos deixa ansiosos. A nossa maior luta está em deixarmos de olhar para quem é mais importante. Mais importante que qualquer preocupação é em Jesus Cristo. Queridos, o que mais precisamos nos momentos de ansiedade é de paz. Paz para enfrentar os problemas, sem perder o controle, sem desistir. Precisamos de paz que nos mantém no rumo certo, mesmo em meio ao desespero. Paz que nos prende a Cristo, mesmo quando tudo está indo mal. E nós não podemos nos esquecer de que o fato de orarmos a Deus não significa que os nossos problemas serão resolvidos, mas que o nosso coração e mente serão protegidos pela paz de Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração, como vimos, com suplicações de graças, a nossa preocupação, as nossas ansiedades, elas perdem a sua força. Perdem a força de afligir o nosso coração. Sabe quando você acende um quarto escuro e aquele quarto já meio mofado, com baratas e bichos escondidos, quando você acende a luz, eles fogem da luz. Quando você coloca diante de Deus as suas ansiedades, a ansiedade perde poder e tenta se esconder, e no lugar dela entra a paz de Deus. A paz de Deus. Por isso vale muito a pena obedecer o que esse texto está dizendo. Certa vez Martinho Lutero disse o seguinte: ore e deixe que Deus se preocupe. Ore, deixa com Deus isso. Deus se preocupa. Por que isso é importante? Você lembra que nós lemos o versículo 5, a nível de contexto? Tem uma sentença no final do versículo 5, que é a transição para o texto que estudamos. É uma frase, que Paulo disse que parece que nesse contexto é a frase que sustenta todo o resto. Ele diz: perto está o Senhor, ou o Senhor está perto. Essa expressão aqui pode significar duas coisas. Pode significar, primeiro, que Paulo está falando da segunda vinda de Cristo. O Senhor está perto de voltar. Ou também pode significar que ele está se referindo à proximidade geográfica. O Senhor está perto, aqui do lado. Esse é o maior motivo, a maior motivação que nós precisamos quando estamos ansiosos. Jesus está perto. O Senhor sim está perto de voltar. Então, logo isso vai acabar. Mas mesmo que talvez isso demore, para mim pode demorar, eu posso passar uma vida e Jesus não ter voltado ainda, mas o Senhor está comigo. Através do seu Espírito, o Senhor está perto. Então, mesmo que você talvez perca um emprego, mesmo que talvez a sua renda diminua, mesmo que talvez você seja diagnosticado com uma doença incurável, ou que talvez algum ente querido não seja curado, você pode se lembrar de que você já tem tudo o que precisa. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Ele está com você. O Senhor é o seu maior tesouro, o maior tesouro que existe nesse universo. Você foi perdoado, você foi amado por Deus, você tem vida eterna, você um dia vai vencer a morte, enfim, você tem paz com Deus, você tem a própria paz de Deus. E não há nada nesse mundo, por maior que seja a sua preocupação, eu não sei o que tem te afligido hoje, mas por maior que seja a sua ansiedade, não há nada nesse mundo que tenha capacidade de te afastar da paz com Deus, porque as trevas já foram vencidas pela cruz. Certamente, se você tiver essas verdades gravadas no seu coração, você não vai viver ansioso nesse mundo, como as pessoas que não conhecem a Deus. Claro, você vai ser assaltado pela ansiedade, sim, ela vai aparecer aí. Nosso coração é sujo, é enganoso, corrupto. Você sai daqui confiante, não vou viver mais ansioso, e logo os pensamentos virão, os temores virão, más notícias virão, incertezas estarão diante de você, mas quando isso acontecer, decida não andar ansioso, é a primeira ordem. E segundo, aprenda a orar a Deus, pedindo a ajuda de Deus, e se isso acontecer, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, Deus dará a paz dele, a paz que vai manter os seus olhos fixos em Jesus, mesmo em meio ao caos deste mundo, mesmo que as notícias não sejam boas. Ouse fazer isso, ouse, pela fé.
quando você se sentir preocupado, ansioso ou aflito. E veja o que pode acontecer. Com certeza o resultado vai ser surpreendente, porque é Deus quem está dizendo isso aqui. A palavra de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto. Como nós precisamos lembrar constantemente dessas palavras. Lembrar de que o Senhor está perto. O Senhor está perto mesmo em meio ao caos. E por isso nós podemos decidir não andar ansiosos. Mas nós precisamos aprender a orar ao Senhor. Aprender a colocar diante do Senhor verbalmente o que nos aflige. E enquanto fazemos isso, nós vamos agradecendo também. E esse processo não é um processo místico, porque um pagão também pode, um ateu também pode começar a meditar e colocar para fora tudo aquilo que lhe aflige, mas ele nunca vai experimentar a paz que vem do Senhor. Só teus filhos podem experimentá-la. Então o Senhor quis que fosse assim. Quando orássemos, a sua paz iria nos enchendo, a ponto de, ao término da oração, podemos olhar para o problema e dizer para ele: você não é maior que o meu Deus. Você não tem poder para me fazer desistir da fé. O Senhor vai me dar uma paz, e já está me dando, e já me deu uma paz que excede todo o entendimento. Então eu vou encará-lo de frente, porque perto está o Senhor. O Senhor está comigo na tempestade. Senhor, obrigado por essas palavras. Obrigado por nos lembrar disso. E somos gratos ao Senhor, porque Filipenses 4, de 6 a 7 está na Bíblia. Obrigado, Senhor. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém.